Novas informações vieram à tona da perseguição religiosa do Partido Comunista Chinês. Desta vez, um denunciante está trazendo à tona informações de uma reunião do Partido Comunista Chinês, onde Xi Jinping teria orientado altos funcionários do governo a intensificar ainda mais a perseguição a uma disciplina espiritual chinesa, que vem sendo brutalmente perseguida não somente dentro da China, mas também em outros países. Hoje vamos conferir mais detalhes sobre essa reunião secreta de Xi Jinping e o que esse delator contou. Seja bem-vindo ao China em Foco, eu sou Emanuele Coure, editora de China do jornal Epoch Times. Se você é novo por aqui, já lembre-se de se inscrever no canal e se você já acompanha nosso conteúdo, deixa aqui a sua curtida. Hoje eu trouxe para vocês uma denúncia de Yang Hongbin. Yang Hongbin é um dissidente chinês que hoje em dia mora na Austrália, mas que já trabalhou como professor universitário numa das universidades mais importantes de Pequim e até hoje tem contatos com o alto escalão do PCC. De acordo com essa nova denúncia que Yang Hongbin trouxe à tona, ele teria informações de uma reunião secreta do Partido Comunista Chinês de outubro de 2022, onde Xi Jinping teria orientado altos funcionários do governo sobre uma nova estratégia para perseguir uma disciplina espiritual chinesa que vem sendo perseguida ali na China há vários anos. Só que essa nova estratégia seria para intensificar a perseguição a essa disciplina em outros países. O nome dessa disciplina espiritual é Falun Gong, também conhecida como Falun Dafa. Hongbin comentou que ele conseguiu essas informações de um indivíduo de uma família veterana do PCC, que agora está se opondo a Xi Jinping, e também de uma pessoa de dentro do partido, que agora está se sentindo mal por conta de toda essa perseguição cometida pelo regime. Yang complementou dizendo que essa nova estratégia envolveria principalmente uma campanha ampla de difamação desses praticantes de Falun Gong em outros países, se utilizando principalmente as redes sociais, mas também as mídias ocidentais. Outra tática que o Partido Comunista Chinês iria se utilizar para perseguir esses praticantes ao redor do mundo seria usar o sistema judiciário americano para perseguir e intensificar essa perseguição a esses praticantes, e não somente a esses praticantes, mas também as empresas fundadas por praticantes de Falun Gong. Entre essas empresas estava o Shenyang Performing Arts, que é um grupo de dança clássica chinesa que vem expondo as atrocidades do Partido Comunista Chinês. O principal objetivo dessa companhia de dança é resgatar a cultura tradicional chinesa, que vem sendo destruída pelo partido nas últimas décadas, e também expor tudo o que está acontecendo ali dentro. Os outros alvos do Partido Comunista Chinês nessa campanha de desinformação seriam o Epoch Times e a NTD-TV, que é a mídia irmã do Epoch Times ali nos Estados Unidos. Para quem ainda não conhece a nossa história, nós fomos fundados por dissidentes chineses que fugiram da China por conta da perseguição religiosa. Esses dissidentes chineses, juntamente com alguns americanos, fundaram a mídia no ano 2000, realmente para expor o que estava acontecendo ali dentro e toda essa perseguição religiosa do Partido Comunista Chinês, para tentar fazer com que essa perseguição acabasse sendo amenizada ali dentro da China, realmente para ajudar essas pessoas e expor o que estava acontecendo para os ocidentais. Só que ao longo dos anos, por conta do Epoch Times e da NTD terem vários contatos ali dentro da China, a empresa acabou crescendo muito nos Estados Unidos por trazer informações que outras mídias não traziam sobre o que estava acontecendo, sobre o que o Partido Comunista Chinês estava fazendo. Claro, por conta da mídia expor todas essas atrocidades do regime chinês, claro, o regime chinês tem tentado suprimir a mídia e também os praticantes de Falun Gong. Inclusive, essa foi outra questão trazida por Xi Jinping durante essa reunião. Ele comentou que para fazer essa campanha de desinformação contra esses praticantes no exterior, eles precisariam se utilizar das mídias ocidentais e das redes sociais, porque hoje as pessoas já não acreditariam mais nas mídias do Partido Comunista Chinês. E muito disso se deveria aos esforços dos praticantes de Falun Gong ao redor do mundo e principalmente às mídias dos praticantes de Falun Gong para tentar expor as atrocidades do regime. Por isso, hoje, as pessoas realmente entenderiam melhor quem é o Partido Comunista Chinês e não estariam mais confiando no regime. Por isso, eles precisariam se utilizar de mídias que, a princípio, não teriam laços oficiais com o partido para tentar fazer toda essa campanha de desinformação. Muito brevemente explicando para quem ainda não conhece, o Falun Gong ou Falun Dafa é uma disciplina espiritual chinesa. Ela começou a ser espalhada para o público em 1992. Na época, por conta dos benefícios para a saúde dessa prática, a prática cresceu muito rápido dentro da China.
sendo que estima-se que no final dos anos 90 tivesse mais ou menos 100 milhões de praticantes dentro da China, isso de acordo com dados oficiais do partido. Só que por conta da prática ter crescido demais e por conta dos valores tradicionais que a prática trazia de verdade, compaixão e tolerância, o partido começou a se sentir ameaçado. Por isso, em 1999, o partido liderado por Jiang Zemin começou uma brutal perseguição contra esses praticantes de Falun Gong. Hoje em dia, essas pessoas são perseguidas, presas e até mortas unicamente por expressar a sua fé dentro da China. Por isso, esses praticantes de Falun Gong dos últimos anos têm se esforçado realmente para expor todas essas atrocidades cometidas pelo partido. Trazendo agora aqui mais alguns detalhes para vocês sobre essa reunião, do que foi, claro, revelado por Hong Ying, Xi Jinping teria dito o seguinte também, abro aspas, que tudo isso, toda essa falha do partido de tentar realmente suprimir os praticantes de Falun Gong no exterior seria uma falta de planejamento estratégico e coordenação completa e vigorosa. E Xi Jinping teria considerado as táticas de supressão existentes muito reservadas, conservadores e não suficientemente criativas. E embora o país tenha investido muito dinheiro para tentar difamar o Falun Gong e reprimir essa prática não somente dentro da China, mas também no exterior, segundo Xi Jinping, eles teriam falhado muito por conta também da corrupção que existe dentro do governo. Xi Jinping também chegou a dizer nessa reunião, segundo Hong Bin, esse dissidente chinês, que o PCC não somente não conseguiu suprimir essa mídia, como também permitiu que ela crescesse e se tornasse uma das principais forças contrárias ao PCC internacionalmente e no setor de mídia. Só um breve adendo aqui, hoje em dia, o Epoch Times americano é o quarto maior jornal por número de assinantes dentro dos Estados Unidos, e é a maior mídia que não é possuída pelo Partido Comunista Chinês no idioma em chinês. Além disso, o Epoch Times está presente em vários outros países e também várias outras línguas. Por isso, claro, o Partido Comunista Chinês tem se sentido ameaçado por toda essa exposição realmente do que está acontecendo ali dentro da China. Agora, trazendo para vocês alguns breves exemplos de como essa perseguição tem acontecido, como essa estratégia do regime tem sido implementada nos últimos anos. Por exemplo, agora no final do ano, John Chen, que é um agente chinês, foi condenado a 20 anos de prisão por ter tentado subornar um agente do IRS, que é como se fosse a Receita Federal ali nos Estados Unidos, para que ele ajudasse o Partido Comunista Chinês a suprimir o Shenyang Performing Arts, que é aquele grupo de danças. Segundo as acusações, Chen teria trabalhado com o regime para tentar subornar em $50 mil esse agente para que eles retirassem dessa empresa o status de organização sem fins lucrativos que eles têm, o que, claro, prejudicaria muito a empresa. Além disso, outras acusações envolvem, por exemplo, um influenciador das mídias sociais que teria trabalhado junto com o New York Times para lançar ataques contra o Shenyang. Depois, mais tarde, ele chegou inclusive a ser acusado de ter o porte ilegal de armas de fogo. Segundo o FBI, ele teria ficado próximo das instalações do Shenyang Performing Arts armado e ele seria considerado potencialmente perigoso. Além disso, autoridades ali nos Estados Unidos se pronunciaram sobre tudo isso que aconteceu, sobre todo este caso de perseguição do Partido Comunista Chinês, principalmente agora que foram reveladas essas novas informações. Uma dessas pessoas seria Scott Perry, um deputado americano, que inclusive foi um dos deputados que ajudou a criar um projeto de lei que foi aprovado agora ali na Câmara dos Estados Unidos, que é o Falun Gong Protection Act. O Falun Gong Protection Act buscaria sancionar pessoas dentro da China que estariam envolvidos com a extração forçada de órgão desses praticantes de Falun Gong. E sobre todas essas denúncias que foram trazidas à tona agora, ele disse o seguinte, abro aspas, o fato de um país adversário tentar usar os instrumentos do nosso governo federal para punir seus rivais ideológicos é completamente fora dos limites e excepcionalmente preocupante. Outra pessoa que se pronunciou sobre isso foi Ronald Reichlach, que ele é um ilustre professor de Direito na Universidade de Mississippi e ele é especialista em desinformação soviética. Ronald Reichlach também foi coautor do livro Desinformação, que foi escrito principalmente por Yomir Pachepa, um desertor soviético. E sobre isso, ele comentou o seguinte, abro aspas, o que o PCC está fazendo é exatamente o que os soviéticos fizeram em termos de tentar colocar sua narrativa, sua propaganda em jornais, revistas e veículos de mídias ocidentais reconhecidos. Nós também tivemos vários outros comentários sobre políticos americanos,
principalmente sobre essa questão das novas denúncias que vieram à tona do Partido Comunista Chinês para intensificar a sua repressão. Eu não vou trazer todos aqui para vocês, mas se vocês quiserem saber mais detalhes sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição um artigo da Epoch Times com mais detalhes. E agora, para a gente finalizar, eu quero trazer aqui para vocês uma breve entrevista que a NTD americana fez com o investigador sênior do Epoch Times, que é o Nathan Su. Ele comentou mais sobre o assunto. Confiram. Bem-vindo, Nathan. Prazer em vê-lo. Bom dia, obrigado por me receber. Com certeza. Agora o Falun Gong não é político. Não tem agenda política, não criou nenhum partido para lutar contra o PCC. Por que suas atividades no exterior são uma questão tão importante para Xi Jinping? Uma pesquisa recente mostra que mais de 75% dos americanos têm opiniões negativas sobre a China, o que é um grande obstáculo para o PCC em impulsionar sua economia. Então, eles realmente descobriram as razões. E uma das principais razões que causaram esse problema é que os praticantes estrangeiros do Falun Gong, nos últimos 20 anos, revelaram continuamente e sem cessar a história sangrenta e a natureza maligna do PCC para os governos ocidentais e para as sociedades ocidentais. Sim, todas essas informações divulgadas poderiam realmente afetar a maneira como essas nações ocidentais interagem com o PCC e, é claro, influenciar diretamente o país, sua economia e oportunidades. Mas, de acordo com o último relatório, Xi Jinping está dizendo ao PCC para usar a mídia e o sistema jurídico dos Estados Unidos para perseguir os praticantes do Falun Gong aqui mesmo em solo americano. De acordo com sua pesquisa e experiência, essa é uma nova abordagem ou talvez uma expansão de algo que eles já vinham fazendo? Bem, no passado, o principal esforço deles era realmente focar na perseguição aos praticantes do Falun Gong dentro da China. Agora, nosso relatório indicou que, em outubro de 2022, pouco antes de Xi Jinping garantir seu terceiro mandato como líder do PCC, Xi Jinping os instruiu a fazer especificamente 3 coisas. Xi Jinping instructed them to do specifically 3 things. Número 1. Usaram a campanha de difamação para conduzir um assassinato de caráter do fundador do Falun Gong, o Sr. Li Hongzhi, bem como de outros grupos afiliados ao Falun Gong fora da China, como as mídias afiliadas ao Falun Gong, o grupo de dança Shenyun Performing Arts, e, segundo, não usar a mídia estatal do PCC, mas principalmente a plataforma de mídia social fora da China e a mídia independente, que tinha laços estreitos com o PCC no passado. E em terceiro lugar, Xi Jinping quer que todas essas organizações importantes do PCC usem os agentes secretos que foram infiltrados no grupo do Falun Gong no exterior no passado e peçam a essas pessoas que criem algum tipo de incidente que desencadeie a investigação legal do governo dos Estados Unidos contra o Falun Gong. Muito obrigado, Nathan Su. É um prazer falar com você. Obrigado por me receber. Isso é tudo por hoje no China em Foco. Muito obrigada por assistir. Se você acredita que essas informações são importantes, lembre-se de compartilhar este vídeo para que mais pessoas conheçam e entendam realmente o que está acontecendo. Muito obrigada por assistir e até uma próxima.